Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 13 de abril de 2023. Nas quintas-feiras, nós estudamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esta obra de Allan Kardec e dos espíritos amigos. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão André Luiz Santos. André, você é de São Paulo, não é? Boa noite a todos. Prazer estar aí com vocês. Eu resido aqui em Taubaté, que é do lado de São Paulo, estado de São Paulo. André, qual a casa espírita que você trabalha? Aqui tem meu nome, né? Ah, privilégio, hein? De Eu André, trabalho no Centro Espírita André Luiz, aqui de Taubaté. que maravilha, que maravilha. Então, nós estamos muito agradecidos a você por aceitar o nosso convite, de estar conosco aqui para estudarmos essa doutrina abençoada, esse Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos estudar aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, itens 3 e 4. Aqui na casa de Francisco de Assis, nós também estudamos a doutrina, estamos sempre procurando, né, nos aprofundarmos nesse evangelho, que é essa bênção. Então, ficamos muito felizes pela sua presença aqui. Leva o nosso abraço à casa de André Luiz, aí de Taubaté. Bom, os Eu companheiros, agradeço. todos nós adoramos estudar André Luiz. Hoje mesmo estudamos o livro, um trecho do livro A Terra, Entre a Terra e o Céu, e André Luiz tem muita coisa para nos ensinar. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece de abertura. Carmen, por favor. Então, o preparo de hoje é desse livro aqui, Ânimo, de Lourival Lopes. E a lição escolhida foi essa aqui, Ânimo na dificuldade. E ele começa assim: estás diante de uma grande dificuldade? O que tens a vencer é maior do que as tuas forças? Mesmo assim, toma fôlego, preenche-te de nova disposição e parte para a luta, sem medo. Enquanto te achas fraco e pequeno, o problema se mostra resistente e insolúvel. Mas se te revestes de coragem, a situação se inverte e surge a tua vitória. Desde o primeiro instante, mentaliza a ti mesmo como vencedor, solucionando o problema, reduzindo-o a pó. E assim, a realidade te será favorável. Se preciso, sê como o bambu, que verga ao vento, mas não se quebra. A maior vitória é estar certo de que se pode vencer. Então, Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome, no seu evangelho. Ajuda-nos a caminhar de acordo com a sua doutrina, de acordo com seus ensinamentos. Que Jesus possa abençoar o nosso amigo André Luiz, que ele possa trazer o fruto dos seus estudos e nos ajudar nessa nossa caminhada firme e forte, assim como a lição de hoje, que muitas vezes envergamos, mas não quebramos. Então, Senhor, estamos aqui em seu nome e que possamos ser abençoados e aprender muito nessa noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meu irmão André, a palavra está com você. Como eu falei, você tem até 19h25, que é o horário que você pode fazer os estudos, tá bom? Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Eu agradeço, é um prazer enorme estar com vocês. Eu resido já aqui em Taubaté, São Paulo, já há 30 anos, mas eu sou natural de Campos, estado do Rio. E conheço essa cidade maravilhosa de Petrópolis e tenho saudade aí dessa região, uma região linda, né? É uma benção aí vocês estarem com essa natureza maravilhosa ao redor de vocês.
Quem sabe um dia a gente possa ter a oportunidade de estarmos aí juntos fisicamente, né? Mas vamos lá. Nada é por acaso, né? Quando vocês me passaram o tema do estudo de hoje, né? Capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, o subtítulo Indissolubilidade do Casamento, itens 3 e 4, um tema muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento que nos foi avisado, né? Foi previsto pelo nosso codificador Kardec, mas lá atrás nos foi avisado por Jesus, está muito claro no Evangelho de Jesus, né? Que nós estaríamos passando por esse cataclismo moral neste momento, exatamente nesse momento, né? Século XXI, e num período que nós estamos muito próximos de adentrar ao mundo de regeneração. Mas nessas grandes transições, subida de escala dos mundos, nós sabemos que as coisas ficam muito tumultuadas. Momentos de decisões, de opções, de escolhas, onde todos nós estamos sendo convocados a olharmos para dentro de nós mesmos e decidirmos o que nós queremos para os próximos períodos de nossas vidas, né? Desta que aqui estamos e depois, né? Então esse tema ele é muito pertinente e ele também gera muitas dúvidas e interpretações dúbias. Mas o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, ele é muito claro, né? E inequívoco. Eu costumo dizer que o Espiritismo não tem contradições. Quem cria contradições somos nós, espíritas, ainda muito imperfeitos, né? Que temos aí uma misericórdia de oportunidade de pagar nossos débitos, né? Através, né, de estarmos aí trazendo esta ferramenta, né, e conduzindo, né, primeiramente para nós mesmos e, na sequência, para as pessoas ao nosso redor. Então, nós temos um compromisso, primeiramente, com nós, individualmente, e conjuntamente com o coletivo, né? Então, nesse item 3 e 4 desse capítulo, aqui Kardec nos traz, né, nos mostrando de forma muito clara a diferença entre a lei imutável de Deus e a lei variável do homem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas interpretações, né? Essa é a grande vantagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vem mastigado para a gente, né? Então, nos mostra que ao lado dessa lei divina material, há uma lei imutável, que ela é exclusivamente moral, né? Que é o Evangelho de Jesus, é a lei de amor, né? Então, quando você tem uma união que se dá através desta lei, esta sim, né? A gente pode interpretar, né, de maneira, né, ao pé da letra, quando Jesus fala o que Deus uniu, né? O homem não poderá dissolver. O problema todo é que nós ainda, espíritos imperfeitos, na nossa caminhada evolutiva, neste momento ainda, de nosso grau evolutivo, e no mundo que nós vivemos, as nossas uniões, né, em relação ao casamento, ela se dá normalmente por interesses outros inferiores, muito ligados a essas leis variáveis do próprio homem, de nós, né, dentro da nossa civilização e do país em que vivemos, da sociedade em que vivemos, né? Agora, quando essa união se dá pelos laços da alma, né, com um objetivo nobre, que é de levar este amor, transportar este amor e esse cuidado para os nossos filhos, que nós temos grandes responsabilidades, somos tutores desses espíritos que recebemos em nosso leito, em nosso domicílio, em nosso lar, para aprender com eles, mas também ajudá-los no processo de progressão. E nós sabemos sempre num processo mútuo, pelas leis de afinidade, pelas leis de causa e efeito, que nós sabemos muito bem através do Espiritismo. Então, fica sempre aquela pergunta: o casamento ele se deu por esta lei de amor? Né? Não, em geral não, né?
em geral, ele se dá pelos interesses inferiores de nós, ainda muito inferiores, envolvido, então, as questões materiais. Então, o que une a força se separa por si mesmo. Kardec nos traz aí de forma muito clara desses itens, né? E daí as uniões infelizes, né? Que a gente observa no nosso dia a dia, ao nosso redor, dentro das nossas famílias, né? Uniões essas que muitas vezes se tornam até criminosas, nos trazendo aí grandes infelicidades que seriam evitadas se nós seguíssemos a única lei que é sancionada por Deus, que é a lei do amor, né? Então, a partir dessa interpretação tão clara, tão objetiva que o codificador nos trouxe, obviamente orientado pelos benfeitores espirituais, a gente consegue entender muito bem, então, o que Jesus quis dizer, né? Vós não separeis o que Deus uniu, né? União é esta, obviamente, desde que esteja seguindo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Tá? Isso aqui é muito importante para poder a gente entender e tomar muito cuidado para a gente não criar, né, rótulos e regras. O Espiritismo não é para isso, né? Aliás, o Espiritismo ele não está para julgar e nem condenar ninguém, né? Mas para trazer a verdade. E cada um vai fazer dela aquilo que lhe convier, né? A ferramenta está aí, né? Cada um segundo as suas obras. E aí nós temos que realmente incorporar esses ensinamentos em nossas vidas pessoais. Então, Kardec nos traz aqui que a lei civil, essa lei que nós vivemos, lei humana, que ela é importante, sim, ela é útil, porque ela regula as relações sociais, os interesses familiares, né, segundo as exigências de nossa sociedade, né, no país em que vivemos, as questões étnicas né, de cada região. Então, ela é útil. A questão toda, a grande dificuldade, quem sabe, né, que o Espiritismo nos trouxe isso, é que a nossa evolução ela vai se dar e está se dando com a incorporação. As nossas leis elas serão progressivamente incorporadas às leis divinas, né? O problema é que nós temos o livre-arbítrio relativo, né? E a gente vai se desviando. Então, um grande obstáculo que faz com que a gente não siga a lei divina são os nossos próprios preconceitos. Preconceito esse que nós criamos em nossa caminhada, a partir de nós mesmos, né? Nós temos que parar com essa situação de sempre apontar o dedo para o outro e sempre procurar um culpado que não seja nós mesmos. Nós estamos num momento dessa vida, desse período de transição planetária, que está na hora de a gente parar de ficar apontando para o outro e se olhar no espelho, olhar para si mesmo, né? E aí poder a gente verificar o que está errado em nós, o que a gente precisa realmente corrigir em nós, primeiramente, né? Agora, Kardec nos deixa muito claro que essas nossas imperfeições, né, elas irão desaparecer à medida do progresso moral. Isso é muito consolador. Então, o progresso moral é uma lei, e é uma lei irreversível, irremediável. Por mais que tenhamos má vontade e tentamos aí atrapalhar com as nossas imperfeições, nós não conseguiremos, porque também os mundos têm um tempo, né? O Evangelho nos mostra isso, né? O tempo dos mundos, né? E aí ocorre o quê? As grandes imigrações e emigrações de espíritos. Kardec nos fala isso de maneira muito clara na obra Gênesis, né? E depois em obras póstumas, onde é trazido as suas anotações, os seus estudos, né? Ratifica, confirma essa questão toda, para deixar muito claro para a gente, né? Então, assim, eu sempre gosto de complementar um pouquinho aquilo que o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma correlação com as outras obras, também da codificação, mas também das obras complementares, que são de fato complementares, né? Então vamos trazer um pouquinho aqui para a gente poder trazer para a nossa realidade do momento. E aí a gente poder refletir e tentar usar em nossas vidas,
neste momento tão importante que nós estamos passando. Então, se a gente for lembrar lá do Livro dos Espíritos, lá na questão 695 e 696, Kardec pergunta sobre o casamento como uma união permanente entre dois seres, né? E os espíritos respondem que representa o progresso da humanidade. Isso é muito importante, gente, porque nós estamos vivendo um momento em que estamos sofrendo muitos ataques. Isso nos foi alertado e avisado através de vários benfeitores, né, e trazidos por diversos médiuns sérios, mas nos foi alertado pelo próprio Jesus, né, que nós estaríamos sofrendo esses ataques. E um dos ataques é justamente sobre a questão da família, né, a célula máter da sociedade, né, do casamento, né, da desestruturação da família, né, num equívoco muito grande, nós ainda, muito imperfeitos, de estarmos inventando uma nova sociedade, né, sem as referências que foram trazidas pelo nosso mestre e que estão muito claras no Consolador Prometido, né? E aí Kardec pergunta na questão seguinte, né, que efeito traria para nós a abolição do casamento, que é o que estamos vendo na nossa sociedade neste momento, né? E os espíritos respondem de maneira óbvia, né, muito clara, inequívoca. Seria uma regressão à vida dos animais. Seria uma regressão à vida dos animais, né? Então, é muito importante a gente fazer essas correlações todas para a gente trazer para a realidade que nós estamos vivendo no momento, né? E o Consolador Prometido é exatamente isso, né? Ele vem para essa realidade no momento. Então, nós vamos trazer aqui algumas coisas das obras complementares para um melhor entendimento dessa parte, desse capítulo do Evangelho, desse tema especificamente, mas trazendo aqui agora um entendimento que é fundamental, que envolve os aspectos das leis de causa e efeito e a importância dos pais para os filhos e o progresso moral da sociedade. Sim, o progresso moral de nossa sociedade depende, né, desta união, né, do casamento, do núcleo familiar, dos pais, que têm aí um dever muito grande para com os filhos, como tutores, na alfabetização moral, na alfabetização do amor, para trazer, então, a alfabetização na sociedade. A alfabetização espiritual, o alimento espiritual, que é o que mais nós estamos precisando neste momento. Quando a gente vê hoje os transtornos da mente como um dos maiores problemas que nós estamos vivendo em termos de saúde e doença na sociedade, né? Depressão, índices alarmantes de suicídio, dependência química, ódio, agressividade, né? Nós estamos com gerações de jovens que estão aí perdidos, sem referência religiosa. O ateísmo tem crescido entre os jovens, a perda de referência. Isso é um alerta muito grande, porque Jesus nos avisou isso, né? Sociedades que perderem a religiosidade, elas vão se desmoronar. Isso está inclusive no Evangelho. Então, é muito importante a gente estar nesse momento, nós, principalmente como espíritas, trazendo essa bandeira e essa verdade, né? Sem criarmos angústias de que nós temos que convencer as pessoas ou convencer os nossos jovens. Mas nós temos a obrigação de semear. Vamos semear, trazer a verdade, sem deturpações, sem distorções. Não vamos fazer com o espiritismo o que foi feito com o cristianismo primitivo, com o cristianismo puro, né? Que foi distorcido ao longo do tempo pelas nossas imperfeições e pelos nossos interesses inferiores pessoais. Então é muito importante a gente colocar isso de maneira muito clara. E aí eu fui buscar naquela obra Plantão de Respostas, em que Chico, né, Francisco Cândido Xavier, esse espírito diretamente ligado a Jesus, e que vem na sequência de Allan Kardec para trazer a complementação da obra, né, e que nós temos informações fidedignas por diversos médiuns muito sérios,
por diversos benfeitores e fontes muito diferentes, e por uma interpretação que é muito clara, é só a gente ler, principalmente em obras póstumas, nas anotações de Kardec, quando o Espírito da Verdade ele fala que ele voltará em breve, no século seguinte, para completar a sua obra, né, de acordo com a necessidade de um momento, que coisas não foram possíveis de serem ditas, tanto porque não havia tempo, como também não era o momento, mas que seriam ditas na sequência, conforme o próprio grau de evolução da humanidade, para poder ter condições de captar isso. E aí vem esse espírito, né, maravilhoso, a nossa referência do espiritismo, sem dúvida nenhuma, Francisco Cândido Xavier, com seu mentor, né? Então, na época, Emmanuel, benfeitor espiritual, e nos traz, então, uma complementação da codificação, sem contradição alguma, mas complementando, ratificando a codificação e trazendo mais elementos importantes para esse momento que nós estamos vivendo. E foi perguntado a Chico sobre a questão do divórcio, né? Porque aquela questão, né? Você não concorda, né, com a resposta que se casamos errado, não devemos permanecer nessa relação, né? Quer dizer, é a favor ou não é a favor do divórcio, né? No caso, por exemplo, de um casamento, do sentimento ele perecer, né? O que você me diz disso? Foi feita essa pergunta para Chico. E Chico sempre, né, assessorado pelos benfeitores, que sempre quando ele responde essas perguntas, ele cita os seus mentores, ele cita Emmanuel, e ele vem lá e traz sempre as respostas baseadas no Evangelho de Jesus. E ele fala que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte: o divórcio separa legalmente o que já de fato está separado. Se não há afeições mútuas, a única determinante do casamento, a separação ela vai se tornar necessária, né? São equívocos cometidos por nós. E nós temos um livre-arbítrio, pelo menos relativo, e que nós criamos muitas vezes situações que não estavam no nosso planejamento reencarnatório, né? Então, isso é muito importante nas interpretações dessas questões que envolvem casamento e divórcio, né? Então, o Chico, nessa obra, Plantão de Resposta, ele fala, ó, que nós não devemos, entretanto, mesmo nessas situações, tomar decisões precipitadas, né? Quando há, por exemplo, desavença no casamento. É necessário que a gente busque resolver as diferenças, a fim de tornar a convivência mais harmoniosa. Porque se simplesmente a gente considerar que a união foi um erro, talvez, olha o que Chico fala, hein? Talvez estejamos incorrendo num erro ainda maior se efetivarmos a separação. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Olha o cuidado que nós temos que ter. Olha o cuidado que nós espíritas, que fazemos atendimento fraterno nas casas espíritas, temos que tomar muito cuidado com esses temas que são muito delicados. Porque aí tem que entrar, aí está no Consolador Prometido, aí está no Consolador Prometido. No Espiritismo, né, a questão das leis de causa e efeito. E, infelizmente, nós somos ainda espíritos muito endividados, que cometemos muitos males e que temos que pagá-los. Nós temos débitos a pagar. E que, em geral, esses espíritos endividados que se fizeram mal, eles retornam normalmente no mesmo teto, no lar, para quebrar as algemas do ódio e construir os laços de amor. Então, essas são questões assim, muito importantes, fundamentais, né, na nossa interpretação. Então, com certeza, Chico falando, né, que as forças do bem elas operam em favor de uma solução de paz, né? E aí Chico traz essa questão muito importante, né? Que muitas vezes, mas muitas vezes, o casamento é uma aprovação. É uma aprovação. Quando não é uma expiação, né? Regidas aí pelas leis de causa e efeito, das reencarnações, né? E que é um caminho para a evolução, né? Para nós desvencilharmos dessas relações odiosas, de vingança, né? De nós trocarmos o ódio pelo amor.
E é um contrato que foi realizado no plano espiritual. Nós aprendemos no Espiritismo que nada é ao acaso. As coisas não se dão por acaso. Não existe acaso e coincidência, né? Nas leis naturais, nas leis divinas. Tudo tem um motivo de ser. Então, quando a gente se depara na nossa vida com uma pessoa, né, e em algum momento nos afinamos com ela e decidimos compartilhar uma vida, aí tem. Aí tem. Né? É lógico, o Espiritismo ensina fé raciocinada. Kardec enfatizou muito isso na codificação. Né? E Chico sempre falou muito disso também. Né? O bom senso, né? A serenidade. Né? Então, é lógico que a gente tem que avaliar caso a caso, situação a situação, né? Para não rotular, né? Inadequadamente, não cometer equívocos. Né? Então, a gente tem que saber discernir isso aí. Mas são muito importantes essas informações todas trazidas, tanto na codificação como nas obras complementares. E Chico, numa afirmativa dele, numa entrevista, ele nos trouxe uma informação que é muito séria. Ele fala assim, ele até falou assim, sinto dizer, olha, sinto dizer, mas que a união de almas simpáticas na nossa realidade aqui é uma raridade. A união das almas simpáticas ainda é uma raridade. Quase todos estamos vinculados com compromissos de existências anteriores. Agora, é lógico, se não houver amor, se não for possível desenvolver o amor, que pelo menos haja respeito. Chico falava isso, né? Mas não falava isso da cabeça dele, ele falava isso, né, orientado pelos benfeitores, pelo seu mentor. Agora, ele mesmo também, né, gente? Cá entre nós, né? Chico não foi um papagaio para trazer informações. Não. Um espírito de luz, nobre, com uma carga, uma bagagem moral enorme das suas reencarnações anteriores, né? Então, ele nos traz sempre informações muito precisas, inquestionáveis, inquestionáveis, né? Porque nós estamos tendo aí um movimento agora dentro do espiritismo, aliás, do movimento espírita, né? Não é espiritismo, do movimento espírita, que traz aí umas coisas que são muito perigosas, mas são os ataques que também já nos foi avisado, né? Nos foi alertado. E aí Emmanuel, né, na obra Pensamento e Vida, traz então informações muito importantes sobre esse tema, né? E obra esta psicografada por Chico. E nem sempre os laços de sangue reúnem as almas, né? Que não existe casualidade nos laços de parentela, que nós somos impelidos pelas causas do passado a reunirmos-nos no presente, né? E que é inútil a fuga dos credores, que respiram conosco no mesmo teto. Essas informações são muito importantes quando a gente fala em casamento e divórcio, né? Nós temos que levar muito em consideração isso que está nos itens 3 e 4, que nós falamos aqui agora há pouco, né, que está no Evangelho, mas todo esse contexto que envolve isso. E o contexto é amplo. É amplo e tem muitas vertentes importantes, que inclusive fazem parte dos alicerces do Espiritismo, e que nós temos que levar em consideração. Né? E aí o Emmanuel, né, sempre muito cirúrgico, como a gente costuma dizer na medicina, né? A gente fala, a gente usa esse termo e transfere esse termo para a vida, para a nossa vida do dia a dia, e todo mundo fala isso, né? Mas Emmanuel realmente ele era muito cirúrgico. Ele chega a falar, ó, nós temos que pagar com alegria os nossos débitos para poder nós dissolvermos as nossas dívidas. Ele sempre muito na lata, né? Muito duro, né? Mas necessário, né? Necessário, né? Nós temos que ser um pouco mais rigorosos quando nós temos, né, jovens, crianças que estão muito teimosas, muito perdidas, e tem que impor limites, né? Faz parte. A sociedade hoje está perdendo um pouco essa referência, né? Nós estamos deixando de pôr limites na educação, e isso está trazendo essas tragédias que nós estamos vendo aí. Mas, sem dúvida nenhuma, essas tragédias que nós estamos vendo aí hoje, que está envolvendo aí os nossos jovens, é falta de alfabetização do amor.
é falta da evangelização. É sim, falta de religião, de religiosidade, né? Questões que cabem aos pais, que cabem aos pais, né? Então, Emmanuel, nesta mesma obra, Pensamento e Vida, ele fala que nós renascemos na Terra segundo as nossas dívidas e conforme as nossas necessidades, né? E que a família nossa consanguínea, em geral, é um reflexo, agradável ou desagradável. Então, se nós temos famílias que são felizes, existem, né? Famílias que se afinam, aqueles membros dentro do mesmo teto se gostam, aquilo foi conquistado lá atrás. Mas, infelizmente, a gente ainda tem ainda boa parte das famílias que estão envolvidas por dívidas do pretérito. E aí a necessidade de se resolver isso, né? Então, aí que o Emmanuel fala em hereditariedade mental, princípio das sintonias, né? Emmanuel é muito forte quando ele fala que nós temos o plano genético que merecemos. Isso é muito legal, né? Nós temos o plano genético que merecemos. Então, em vez de ficar parando de... A gente tem que parar de ficar acusando os outros. Às vezes a gente acusa até Deus. E olhar para dentro e falar, gente, eu estou passando por isso porque isso aí eu criei lá atrás, né? Pode ter certeza. O Espiritismo nos ensina que não existem injustiçados. Não existem injustiçados. As injustiças são aparentes. Então, daí a importância da resignação quando as situações são insolúveis, né? Então, nós temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegrias, provenientes do que nós já conseguimos conquistar, por intermédio da lei verdadeira, da lei divina, da lei de Deus, ou seja, por intermédio do amor, aquilo que Jesus veio para colocar de vez nas nossas vidas, nas nossas mentes, né? Nós estamos tendo dificuldades até hoje para entender isso, nós ainda não aprendemos a amar, mas também as algemas do constrangimento e da aversão, né? Que vem, então, no mesmo lar para a gente se resolver. Porque a gente precisa se resolver. Ninguém vai resolver para a gente. A gente precisa se resolver. Tá? Então, os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar, né? Por isso, nós temos que ter muita paciência. Desenvolver a paciência, a compreensão, a tolerância e a bondade. E tomar muito cuidado, então, na hora de a gente tomar decisões que envolvem, por exemplo, uma separação. Ou, principalmente, quando for dar conselho. A gente tem que tomar muito cuidado. Quem dá conselho tem que tomar muito cuidado. Atendimento fraterno, ele é mais para ouvir. E se for para falar alguma coisa, é para falar fundamentado no Evangelho. O Evangelho, claro, esse Evangelho que é trazido pelo Espiritismo, que ele é claro, ele é inequívoco, né? Agora, outros benfeitores nos falaram a mesma coisa. Dr. Bezerra de Menezes, né? Nosso patrono aqui da Associação Médica Espírita, que eu faço parte aqui na região, e ele fala, ele nos deixou esse ensinamento em relação a esse tema, que debaixo do mesmo teto, o espírito tem sua chance de autossuperação. Ali você começa, então, a sua alfabetização, né? A questão da compreensão, da questão da renúncia, da conquista, de servir, para a gente se libertar. E que esses conflitos domésticos fazem parte do nível evolutivo que nos encontramos. E eles vêm para a gente poder exercitar e desenvolver as virtudes. As virtudes. Então, olha como é complicado essa questão, né, que envolve casamento e separação. São muitos aspectos que têm que ser levados em conta. Na obra Nosso Lar, André Luiz nos traz, né, testemunho de Dona Laura, mãe de Lísias, né? E nos traz, então, essa questão da família e, inclusive, da questão de ser mãe. E aí ela lembra que na Terra existem os movimentos intelectuais. Opa, olha só, hein? No Nosso Lar, André Luiz nos trouxe isso, hein? No Nosso Lar. Primeira obra da série, André Luiz. Nos traz, então, que existem movimentos intelectuais que apregoam a derrocada da instituição doméstica. O que está acontecendo agora, na nossa vida contemporânea? Que os lares não estão baseados na harmonia e nos direitos iguais, e sim na indiferença ou no egoísmo exacerbado. A nossa realidade que nós estamos vivendo aí, na nossa sociedade, né?
E aí nos chama a responsabilidade. O lar é uma instituição divina. E na Terra são raras as uniões de almas gêmeas. Poucas as de almas afins. E a grande maioria consiste em união de almas algemadas para o resgate. Significa o quê? Que você pode até querer encerrar aquela história, mas você não vai conseguir fugir do seu débito. Vão se encontrar de novo lá na frente para pagar os seus débitos. Então, isso também são coisas muito importantes. Mas é lógico, gente, é lógico que há limites. Há limites. Uma relação que evolui para uma questão criminosa, é óbvio que não há condição nenhuma. Nada justifica a violência. Mas nessa obra Nosso Lar é muito interessante, porque tem um caso Tobias, e no caso Tobias nos mostra os tipos de casamento. E olha a importância, olha como é fundamental essa informação na obra complementar, trazida por esse espírito André Luiz, para complementar estes itens 3 e 4 do Evangelho desse capítulo. Né? Nós temos os casamentos por amor, ainda muito minoria no nosso mundo, as por fraternidade, né? Também a minoria, e as de provação e dever, a maioria. Provação e dever. Então, ó, casamento por amor, fraternidade, provação e dever. E que devemos e que recebemos na família encarnada terrena os adversários para uma reconciliação redentora. Então, olha como que a coisa é muito mais séria. A coisa é muito mais complexa, né? Por isso nós temos que tomar muito cuidado. E aí André Luiz nos fala que quando nós nos separamos, nós estamos apenas adiando os resgates, que não estamos solucionando o problema de redenção dos débitos do passado, que nós nos reencontraremos para os acertos. Se não for nesta encarnação, será na próxima. E que o divórcio ele é compreensível, sim, principalmente quando a união foi por um equívoco nosso, né? Quando a relação está partindo para uma situação insustentável, porque nada justifica a violência. Mas nós temos que tomar sempre ciência, sempre lembrarmos, né? Sempre lembrarmos que, em geral, nós estamos ali para pagar débitos, para quebrar algemas do norte. Né? Então, em suma, é um aprendizado para todos os envolvidos. Um aprendizado que tem um foco, uma missão, que é fazer que a gente aprenda a amar, que nós não aprendemos ainda. Né? Então, nós temos que refletir isso tudo. Por quê? Porque nós estamos vivendo, nesse momento, enfermidades espirituais e orgânicas que estão acometendo a nossa sociedade, que estão acometendo os nossos jovens, que estão acometendo as nossas crianças. São muitos equívocos ideológicos e sociológicos que estão acontecendo nesse momento. Religiosos também, educadores, políticos. Mas isso tudo foi avisado. Isso tudo foi avisado, está lá na obra da codificação, a Gênese, e em várias outras obras complementares. Divaldo, né, lançou algumas obras mais recentes, né, a partir de 2000, a transição planetária, no rumo do mundo de regeneração, que traz essas questões, né, mas traz assim de forma até detalhada, né, do que nós estamos vivendo, absolutamente de acordo com o que está escrito lá atrás. Né? Então, assim, são muitos equívocos que nós estamos vivendo num processo de tentativa de desestruturar a família, de tirar a religião, a dimensão religiosa do espiritismo. Vocês notaram isso? Nós estamos vivendo agora um movimento, uma febre, de tentar tirar a dimensão religiosa do espiritismo, de colocar que o espiritismo é apenas uma filosofia com efeitos morais. Não, não é só uma filosofia com efeitos morais. Se a informação mais importante que Kardec nos trouxe é a divindade, crer na divindade, se o ensinamento que mais Jesus repetiu em seu evangelho foi nosso Pai Criador, como que nós vamos dizer que o espiritismo não tem a dimensão religiosa? De forma alguma. Não essa religião convencional, né, sectárica, de dogmas, não. Não é essa, né? Mas é a religião no aspecto de ligarmos ao nosso Pai Criador.
E temos a referência do nosso guia único, nosso mestre, Jesus. Estão querendo até tirar agora Jesus do espiritismo. Não há cabimento em relação a isso. Esses equívocos de tirar a religiosidade das crianças, da educação, de ser proibido falar nessas questões dentro do ensino, e querer, inclusive, proibir isso dentro das nossas casas, dos nossos lares, isso é ataque. É ataque que nos foi avisado. Né? E hoje a sociedade está vivendo o quê? Ela está pagando o preço dos erros que cometeu e que tem cometido ao longo desses anos. Porque nós, pais, temos muita responsabilidade. O que os pais começaram a fazer nas últimas décadas? Terceirização da educação dos filhos. E essa terceirização da educação dos filhos está causando, olha o reflexo aí agora. Todos os nossos jovens, e todos não, né? Mas uma boa parte, está faltando o que para eles? Alimento espiritual. E esse alimento espiritual é obrigação no lar, nos pais. Começa no lar, que é a alfabetização do amor. Então, isso tudo é muito importante, porque Chico nos avisou que sem a cooperação de um lar cristão, né, será impossível você conseguir, né, que essa escola cristã opere com eficiência. Então, a tarefa dos pais ela é insubstituível e que há necessidade da fé cristã entre as paredes domésticas para que a nossa civilização e sociedade possa sobreviver. Isso é muito sério. Isso é muito sério, Chico trouxe isso. E nós espíritas, ó, nós temos que seguir isso aqui. Parar de deturparmos as coisas e misturar ideologias outras. Né? Não tem que misturar ideologias outras. Não existe o novo espiritismo. Não existe espiritismo progressista. Nada disso. Nosso espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. O resto é conversa fiada. Chico falou isso. Chico falou isso. Tá? Então, para finalizar, para a gente encerrar nosso tempo, porque daqui a pouco eu tenho que ir no André Luiz para fazer um evangelho lá, gostaria de terminar com algumas mensagens baseadas no espiritismo puro, né? Que a família ela é sagrada, que é um núcleo para humanizar a sociedade no amor. É nessa célula máter. É a nossa célula máter. Agora, é lógico, a violência é inadmissível. Então, se não há possibilidade de respeito, né, então essa dívida não vai poder ser paga agora, então separa. Separa que muitas vezes até a separação cria, então, a harmonia e a paz. Né? E aí a coisa vai se resolver de outra forma. Mas não tenha dúvida nenhuma que a nossa única salvação, né, foi o maior ensinamento que Jesus nos trouxe, que é a lei do amor. E essa lei do amor é a que deve reger as nossas uniões. E se nós nos unirmos através dessa lei, com certeza passaremos a ter casamentos mais felizes, sustentáveis, sólidos e, mais do que isso, passarmos isso para os nossos filhos, para termos uma sociedade melhor e não essa sociedade tão perturbada, tão enferma que nós estamos vivenciando e testemunhando neste momento. Mas que nós devemos, sim, manter a nossa fé, porque tudo tem o seu momento e a gente sabe que esse momento está chegando. Né? As previsões aqui em meados do século XXI, a gente estará adentrando ao mundo de regeneração, as coisas vão se acelerar no processo de transformação moral. Né? E isso a gente tem que estar focado, é um consolo, né? Nós não podemos, de forma alguma, deixar o pessimismo tomar conta de nossas mentes. Nós precisamos, sim, né? No início da prece, que foi feita pela Carmen, né? A Carmen que falou sobre ânimo. Pois é, nós precisamos muito do ânimo. Mas para nós termos ânimo diante dessa confusão que está acontecendo, nós precisamos ter fé. E fé é inspiração divina. Ela é a base da nossa renovação moral. Nós precisamos mais do que nunca da fé. Fé é verdadeira. Fé é verdadeira. São nos momentos difíceis que a gente vai realmente provar a nossa fé. Eu acho que essas eram as mensagens que eu tinha para intermediar
que tudo que eu falei aqui eu apenas intermediei, né, trazido aí pelos nossos benfeitores do espiritismo puro, espiritismo verdadeiro, espiritismo raiz. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Fique com Deus e que a gente possa aí ter outras oportunidades de estar juntos, dentro do que for possível aí. Obrigado. Obrigado, meu amigo. A Casa de Francisco quer deixar o seu abraço para você. Te agradecemos imensamente a oportunidade que você nos apresentou, trazendo essas reflexões tão profundas e importantes para todos nós. Leva o nosso abraço à Casa de André Luiz e que possamos contar com a sua presença outras vezes aqui conosco, para que possamos refletir sobre tudo isso que você nos disse. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje e vamos, nesse momento, agradecer a Deus a oportunidade que nos concedeu. Senhor, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, o médico das almas, Francisco de Assis, espíritos amigos. Agradecemos imensamente por essa oportunidade de reflexão do Evangelho, da Boa Nova, que o Senhor nos enviou através do Mestre Jesus. Que possamos pensar profundamente sobre todos esses temas, mas, acima de tudo, ver a nossa responsabilidade em todos esses processos. E buscarmos, assim, Senhor, com equilíbrio, com muito amor, tomar as nossas decisões acertadas, sempre visando que somos espíritos imortais, que precisamos nos respeitar, porque o respeito está na base de tudo. Que a tua paz, Senhor, nos envolva, que a sua paz nos traga aquela tranquilidade que todos nós necessitamos e que possamos, a cada dia, nos esclarecermos com mais profundidade para podermos prosseguir a nossa caminhada, te servindo, Pai, e buscando, assim, nos aproximarmos de ti. Nesse momento, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos, ó Pai, que abençoe nosso irmão André Luiz, o seu trabalho, o seu lar, e que todos nós também possamos ser dignos, Pai, da tua misericórdia. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, a tua permissão para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, queremos deixar a todos o nosso abraço, o nosso beijo no coração. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para continuar os nossos estudos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Bom, um beijo no coração de todos. Obrigada, André. Obrigada. Obrigada, André. Foi Ótimo, palestra. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Gratidão. Tchau. Vamos encerrar aqui a nossa reunião para todos, tá bom? Boa noite para todos.